Pessoal, para que nós possamos dimensionar peças de concreto, é necessário que nós entendamos as ações e o que fazer com elas, como combiná-las, e as resistências, como minorá-las e com quais coeficientes minorar cada um dos materiais, né? E é por isso que nós estamos trazendo um pouco aqui nessa aula de uma revisão sobre as ações nas estruturas, de maneira bem breve, com os devidos coeficientes com vistas à NBR 6118 para estruturas de concreto. As ações nas estruturas, desde da análise estrutural, a gente discute sempre no curso que elas são permanentes, variáveis ou excepcionais. Esse gráfico traduz muito isso, né? As ações permanentes, elas se mantêm praticamente constantes ao longo da vida útil da estrutura, né? Seja ela direta, ou seja, peso próprio, elementos fixos, instalações permanentes, seja elas indiretas, que estão mais voltadas a deformações impostas, né? Deformação por retração, fluência, a própria protensão, como uma deformação imposta às peças de concreto de forma permanente. Nós temos as ações variáveis, né, que são ações que oscilam significativamente ao longo da vida útil da estrutura. Temos diretas também, como a mais famosa, que é as ações de uso e ocupação dos espaços, pessoas, mobiliário, vento, água e demais ações variáveis diretas e ações indiretas também, decorrentes de choques, variações de temperatura. Por último, as ações excepcionais, que ocorrem em duração curta, mas com baixa probabilidade. Então, duração curta associada a baixa probabilidade, geralmente com intensidade também elevada, são as nossas ações excepcionais. Explosão, choque, veículo, enchentes e tudo mais. Uma observação, e é isso, nem precisaria ser feito, mas a NBR 6118 de 2023 trouxe uma observação que diz o seguinte: olha, a ação da água pode ser considerada como permanente, variável ou especial, e variável ou especial dependendo da atuação. É óbvio, gente. Se eu tenho uma piscina, a ação da água, um empuxo permanente, se eu faço uma obra dentro de uma lagoa, eu tenho empuxo de água, sei lá, considerado permanente. Se eu tenho uma piscina, eu vou ter permanente ou vou ter variável, né? Que ela pode encher, esvaziar, então eu posso utilizar essa expressão variável. Eu tenho uma enchente, por exemplo, essa ação da água, ela vai entrar como excepcional, não precisaria, mas ela agora veio a ratificar essa ideia de que tudo bem, a água pode entrar permanente, pode entrar em variável, pode entrar até na excepcionalidade, como a gente vê aqui, enchentes. Pouquíssima novidade com a NBR 6118 de 2023. Também seguimos na mesma lógica das combinações de ações, sem também grandes novidades, com a última versão da NBR 18. Temos as combinações, que são formas de arranjo das ações majoradas por fatores, por coeficientes de combinação. Então eu tenho várias ações diretas, indiretas, ações excepcionais. Essas ações ocorrem de forma simultânea, muitas vezes. Então, esse arranjo de permanente, com uma variável, com uma eventual excepcional, esses arranjos são combinações de ações. E cada ação, para entrar nessa grande combinação, nessa salada mista, recebe um coeficiente de majoração, que eu majoro essas ações, combino umas com as outras e verifico se a resistência do meu material, aqui no caso do concreto, será adequada. Veja que eu não considero todas as ações ocorrendo simultaneamente com o seu valor máximo característico. Não, é uma combinação muito diferente dos métodos antigos, né, quando se dimensionava estruturas pelo método das tensões admissíveis. Eu utilizava na tensão admissível um coeficiente que reproduzia todas as incertezas associadas àquele dimensionamento, seja incertezas relacionadas à determinação dos esforços, seja as incertezas relacionadas à determinação das resistências dos materiais. Tudo isso era num só coeficiente. Hoje, nos estados limites últimos, o dimensionamento ele é feito de maneira mais ponderada, semiprobabilística, com coeficientes para cada ação em função da sua probabilidade, né, de ocorrência. O mesmo vale para as resistências que nós vamos ver. Então, na maioria das vezes, aqui nós temos combinações especiais para a construção, combinações excepcionais, onde eu considero ações
aqui, que são ações excepcionais, né, que nós vimos aqui, mas o dia a dia, e para questões de prova, a gente sempre vai estar diante de combinações normais. Combinações normais, usuais, são as mais utilizadas para dimensionamento de estruturas, onde nós temos as ações permanentes, que recebem um coeficiente gama para majoração dessas ações permanentes. Eu elejo uma ação variável principal e as demais ações consideram o que? A simultaneidade de ocorrência com aquela principal. Então, se eu coloco a minha ação variável principal como vento, qual é a chance daquele prédio estar extremamente lotado, com todas as pessoas e mobílias, junto com o vento máximo? Tem uma probabilidade. E com uma chuva que aconteça naquele momento. Além do vento, a chuva, a população, maquinário, enfim, tudo que estiver lá, tudo isso não ocorre em pico simultaneamente. Essa, então, sempre nas combinações eu elejo uma ação variável principal e as demais estarão associadas à sua probabilidade de ocorrência junto com a principal. Se a principal for eleita como vento, é bem provável que chuva, por exemplo, esteja muito mais próximo de ocorrer com o vento do que, sei lá, algum outro esforço horizontal, algum esforço excepcional. Então, a gente tem aí, para essas combinações normais, sempre todas as ações permanentes, uma ação variável principal e demais ações variáveis principais. O que para a gente no final disso tudo? São os coeficientes que vão ser utilizados. Para as ações permanentes, é muito fácil, porque para as ações na combinação normal, é muito fácil para nós, nas estruturas de concreto, porque é 1.4 para tudo. As ações permanentes serão majoradas em 1.4 nas combinações normais, as ações variáveis serão majoradas também em 1.4 para as combinações normais. Então, sempre que eu falar aqui de gama G, gama Q para combinações normais, 1.4. Isso facilita. Só que veja, aqui é o valor da ação permanente. Aqui é o coeficiente de majoração. Aqui é o valor da ação. Aqui é o coeficiente de majoração. Aqui é o valor da ação variável. Aqui é o coeficiente de majoração. Só que veja o que eu havia comentado com vocês. Existe o psi0, que é o fator de combinação que vai considerar a simultaneidade dessas demais ações com a AVP, que é a ação variável principal. Então, ele entra aqui com estes valores, σ0 no estado limite último. Psi0. Quando que eu uso psi1 ou psi2? Psi1 ele vai ser utilizado no estado limite de serviço, para a formação de fissuras, né? E o psi2 aqui, quer dizer que combinação frequente no estado limite de serviço e combinação quase permanente no estado limite de serviço. Depende do tipo de combinação frequente ou quase permanente. Está aqui a combinação quase permanente, combinação frequente e combinação raras. Essas são as combinações de estado limite de serviço. E essa combinação de estado limite último, que eu falei para vocês, é essa que eu quero que você preste atenção. As especiais e excepcionais, e também as de estado limite de serviço, esquece isso, dificilmente vai cair na sua prova. Se tiver tempo, dá uma lida com mais calma. É importante ver, né, que o coeficiente γF, aqui ilustrado por γg ou γq, é um coeficiente de ponderação das ações, que majora essas ações em função de quê? Em função da variabilidade dessas ações, da simultaneidade das ações, de erros em estimativa ou métodos de cálculo. Tudo isso faz com que esse fator majore as ações quando combinadas. Agora, veja o outro lado. Do outro lado tem as resistências, né? Onde a minha incerteza é negativa. Então, ao invés de majorar a resistência, eu tenho que diminuí-la. É isso que se faz. Agora eu utilizo um coeficiente γm que vai, de fato, considerar o quê? A variabilidade da resistência, de fato, quando comparada com o ensaio, ela varia, né? A diferença entre a resistência efetiva e a resistência obtida num corpo de prova, incerteza de métodos de cálculo, de métodos construtivos, tudo isso me faz o quê? Utilizar um coeficiente que reduz a resistência do meu material. E se ele reduz em função da incerteza, há de se convir que a redução para uma estrutura de concreto, para concreto,
tem que ser muito maior do que uma redução para o aço, porque o aço é homogêneo, é um material isotrópico, é um material industrializado, é um material fabricado dentro de condições extremamente rigorosas, diferente do concreto, que muitas vezes é rodado na betoneira, em obra, pode ser usinado, mas varia muito em função do agregado, graúdo, miúdo, da água, do cimento. Então, veja, coeficiente de minoração da resistência, 1,4 para o nosso concreto, mas somente 1,15 para o nosso aço. O aço eu tenho mais certeza, digamos assim, das propriedades, porque a fábrica vai ensaiar e vai me entregar um material com excelente qualidade, por isso, minoração um pouco menor. Observações importantes que vêm sendo cobradas em concurso. Primeiro, minoração de resistência, só se fala em minorar a resistência do material quando eu estou falando de estado limite último. A utilização, o dia a dia, se eu quero verificar flash, se eu quero verificar fissura, se eu quero verificar abertura de fissura, se eu quero verificar, enfim, vibração, estados limites de serviço, eu não vou minorar a resistência. Eu vou ver, de fato, bom, esse concreto aqui resiste à tração dessa forma. Se ela for atingida, ele fissurou. Eu não vou minorar a resistência à tração, porque isso vai me mascarar uma realidade diferente do estado limite último, onde eu quero que reduzir e que ainda mesmo reduzindo a resistência, o meu dimensionamento está ok, porque ali eu estou diante de segurança e não de condições habituais de serviço. Tá? Isso é importante. Gama M, então, eu não minoro resistência no dimensionamento do estado limite de serviço, e sim no estado limite último. Então, isso aqui vale para o estado limite último, tá? Essa observação aqui. Agora, uma outra observação. Muitas vezes, eu vou ter más condições de transporte, más condições de adensamento, eu estou com um vibrador inadequado, eu estou com um profissional que não é capacitado, estou com condições adversas, desfavoráveis do meu concreto. Ora, o concreto já é ruim para se estipular ali uma resistência. Você tem, de fato, certeza que o concreto que estava lá no ensaio, que deu 25 MPa no laboratório, vai dar 25 ali na obra? Não sei. Considero um fator de 1,4. Agora, se as condições forem desfavoráveis dessa concretagem, eu ainda majoro em 10%. Eu pego esse gama M, que a gente chama, né, de gama C, porque é o coeficiente de minoração do concreto, e ainda multiplico por 1,1. Tá entendendo? Essa mesma lógica para me resguardar ainda mais sobre a resistência que esse concreto pode me dar. Então, quando eu for calcular, eu falo, cara, será ruim, condições desfavoráveis, portanto, vou majorar um pouco essa diminuição, vou diminuir um pouco mais essa resistência que eu vou considerar, porque vai que eu não atinjo ela. Maravilha, o aço CA25, quando eu utilizar, eu posso também majorar, eu devo majorar o coeficiente que minora a resistência do aço. E quando eu extraio um testemunho de concreto, agora, para chegar na resistência que aquele testemunho tem, eu divido por um gama C dividido por 1,1. Então, aqui é uma operação um pouco reversa, né? Quando eu quero chegar na resistência do concreto que eu obtenho, eu extraio o testemunho e divido pelo gama C dividido por 1,1. Então, na verdade, eu estou melhorando, nesse caso, um pouco a resistência do concreto. Isso aqui, bem não usual, esse cai muito em prova. A gente vai ver logo na sequência. Falamos sobre o diagrama, tensão, deformação, né? Então a resistência de cálculo do concreto é a resistência característica dividido pelo seu gama C, coeficiente de minoração da resistência. A resistência característica do aço ao escoamento, de projeto do escoamento do aço é a característica dividido pelo coeficiente de minoração. Lembro sempre que no concreto isso ainda não é o suficiente. Tenho que considerar o efeito Rush e o coeficiente de fragilidade novo trazido pela NBR. Veja como na prática isso se aplica. Não se preocupe tanto, mas acerte as questões, por favor. É o que eu desejo. Vamos lá. Para o projeto de dimensionamento de estrutura de um edifício usual de concreto armado no estado limite último, optou-se por utilizar concreto com resistência de 28 MPa. Considerando situações de combinações normais, a resistência de cálculo do concreto aos 28 dias é dada por, combinação normal de ação, resistência de cálculo. Resistência de cálculo é o FCD, nada mais é do que o nosso FCK, dividido pelo nosso gama C. Tá aí, ó, 28 dividido por 1,4, 20 MPa. De acordo com a 6118, os coeficientes de segurança para minoração das resistências do concreto e do aço são
Concreto, tenho mais incerteza, 1,4. Aço, tenho menos incerteza, minoro com 1,15. É isso o usual. Projeto de uma viga usual de concreto no estado limite último em situações de combinações normais de solicitações para um concreto com resistência característica à compressão aos 28 dias de 20 MPa. A resistência de cálculo do concreto, considerando condição desfavorável, veja a FCC, condição desfavorável. Então não basta eu pegar 20 e dividir por 1,4. Tem que dividir por 1,4 vezes 1,1. Isso aqui, muita gente cai nessa pegadinha. Fique de olho nessa condição desfavorável. 12,98, ou seja, 13 MPa. Mesma coisa VUNESP, olha só. Na execução de vigas, seção retangular de concreto armado, para as quais estejam previstas condições desfavoráveis de concretagem por adensamento manual. Coeficiente de ponderação da resistência do concreto no estado limite último para as condições de combinações normais das ações deve ser. Então ele quer saber qual que deve ser o coeficiente de minoração do concreto. Geralmente a gente chama esse γm do concreto de γc para especificar o material, que é 1,4. Você nunca viu algum lugar escrito 1,54, mas é exatamente o fator que se deve usar quando as condições são desfavoráveis e eu preciso, por instrução normativa, majorar o γc em 10%. Então eu vou utilizar um coeficiente de minoração da resistência igual a 1,54. No dimensionamento de vigas convencionais de concreto armado no estado limite último para combinações normais das ações executadas em condições desfavoráveis de adensamento com FCK igual a 30,8 MPa, verificado em data igual ou superior a 28 dias, a distribuição de tensões do concreto se faz de acordo com o diagrama parábola retângulo, com tensão de pico igual a... Veja, o diagrama parábola retângulo tem uma tensão de pico, que a gente pode chamar assim, a tensão do concreto, de 0,85 FCD, ou na verdade, 0,85 eta C FCD. Isso seria igual que é 0,85 vezes 1 aqui, porque eu estou com menos de 40 MPa, então eu posso utilizar esse fator eta 1, FCK dividido por γc, só que são condições desfavoráveis, então é 1,1 γc. Daí eu chego 1,1 γc, 30,8, 0,85. 17,06 ou 17 MPa. Percebam que uma alteração muito sutil na NBR 6118 não vai interferir nas suas questões, né? A última versão de 2023 não trouxe grandes novidades. Neste caso, fique atento às condições desfavoráveis que vão te fazer majorar o coeficiente de minoração das resistências, ou seja, considerar que existe ainda mais risco de não se obter aquela resistência que a gente ensaiou, ok? Em resumo, é basicamente isso. Espero que você acerte as questões e até a próxima.